Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya, e eu venho aqui hoje para falar sobre pontuação. A pontuação, ela funciona como plaquinhas de sinalização, por exemplo, se você comparar com o trânsito. Então, durante a leitura, você, lendo, né, precisa direcionar a sua entonação, as suas pausas, né, o tipo de condução que você vai ter durante uma leitura. Então, obviamente, a pontuação é uma sinalização gráfica usada na escrita, porque a escrita é uma tentativa, né, de reproduzir aí o mais fielmente possível aquilo que a gente fala e como a gente fala. Então, é de fundamental importância que você pontue corretamente o seu texto e também saiba os códigos, né, as significações delas, né, dessa pontuação, para quando estiver lendo, né, no caso em voz alta, principalmente, saiba dar a entonação correta à sua leitura. Isso não quer dizer que quando a gente está lendo em silêncio, uma leitura silenciosa, mentalmente a gente também constrói esse tipo de caminho, de percurso durante a leitura. Então, nós vamos ver aqui, né, a pontuação é um sistema de reforço da escrita, constituído de sinais sintáticos, porque tem a relação das funções, né, dentro do texto, do discurso, destinados a organizar as relações e a proporção das partes do discurso e das pausas orais escritas. Então, sempre falando da maneira escrita. O principal sinal, né, de pontuação é a vírgula, né? O principal que eu digo porque é o mais usado e que tem mais funções durante a nossa leitura. Então, nós vamos ver aqui algumas dessas funções que são muito importantes. Então, ela separa termos coordenados de mesma função, tanto termos oracionais quanto simples. Então, eu tenho uma lista de coisas e eu vou ao mercado comprar verdura, comprar carne, comprar isso, comprar aquilo. Então, eu vou selecionar estes itens e eles vão estar separados por vírgula. No caso do vocativo, chamamento, professor, estou em dúvida em tal coisa. Esse professor está isolado do restante do período exatamente pela vírgula. E o nome de lugar nas datas. Então, eu tenho lá Piracicaba, vírgula, e aí vem a data. Os objetos diretos pleonásticos, né? No caso, né? O carro viu definitivamente com os meus próprios olhos, né? Expressões explicativas, o aposto explicativo, que é sempre separado por vírgula, conjunção coordenativa intercalada. Então, eu tenho, né, sempre, depois, antes das conjunções coordenativas, eu tenho o uso da vírgula. No caso das orações assindéticas, né, como a oração assindética, exatamente por se chamar assindética, não tem o síndito, ela não tem a conjunção, obviamente ela vai ter ali uma vírgula. No caso de elipse, né, eu vou omitir um verbo numa oração, né, eu vou usar a vírgula. Né? Por exemplo, fui ao shopping e comprei um sapato. Minha esposa, uma bolsa. Eu omiti o verbo comprar, então eu coloco a vírgula ali para dar essa sinalização. No caso de inversões, a oração está na ordem canônica, que a gente chama, ordem normal, sujeito, predicado e tal, e eu vou inverter algum termo, sempre precisa estar separado por vírgulas. No período composto, eu também tenho, então, as orações subordinadas adverbiais, que normalmente a oração adverbial é que começa o período, depois que vem a principal. Se ela está antes da oração principal, ela precisa ser separada por vírgula. As orações adjetivas, né, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela só é diferente só não, né? Além das outras particularidades, ela é diferente da restritiva exatamente pela ocorrência da vírgula. E
alguns casos em que não se pode usar vírgula. Você jamais vai separar um sujeito do predicado por vírgula. Ou termos, né, que são complementos do verbo. Se eu tenho um objeto direto, eu não posso usar uma vírgula separando o objeto direto do verbo transitivo direto. E no caso ali dos adjuntos adnominais. Esses são os principais pontos aí que a gente precisa ver no caso do uso da vírgula. Agora eu vou falar do ponto e vírgula. Ponto e vírgula é usado normalmente quando eu tenho uma lista, né, uma enumeração. Eu tenho tópicos e aí eu vou separar um tópico do outro por ponto e vírgula. Na leitura, o ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior que a vírgula e um pouco menor que o ponto final. Por isso chama ponto e vírgula. Tá? Ela separa esses itens aí de uma lista, de uma enumeração. Ela também serve quando eu já tenho uma oração coordenada, por exemplo, e ela é muito longa, ela separa alguns elementos ali daquela oração. Ou ainda quando eu tenho uma conjunção, no caso do porém, né? Joãozinho foi à escola, ponto e vírgula. Cultivou, vírgula, porém, né? Vírgula, ele vai estar entre vírgulas. E como eu vou usar vírgula ali para isolar uma conjunção, eu coloco antes, separando a oração assindética dessa oração sindética com o ponto e vírgula. Ponto final é aquele usado para encerrar o enunciado, né? A oração, o período. Então, ela faz referência ao final da frase. E também é usado para indicar abreviaturas. Você vai escrever avenida, você coloca AV, ponto. 2 pontos, eu vou usar no aposto, né, nas citações, eu vou citar uma fala, vou colocar 2 pontos, depois eu vou falar das aspas, e quando eu coloco alguns exemplos, e quando há numa narrativa, por exemplo, os turnos da fala. Né? Você está lendo um texto narrativo, e aí aparece uma personagem e ela vai dizer alguma coisa, vem lá 2 pontos, e aí vem a fala da personagem, o turno que a gente chama da fala e tal. No caso do ponto de interrogação, né, quase óbvio que eu uso para fazer perguntas, no caso, as interrogações diretas, porque existe uma interrogação indireta e aí não tem o ponto de interrogação. Ponto de exclamação é usado em frases interjetivas. Eu tenho uma interjeição, né, uma sinalização de espanto, de alegria, e ele sempre é seguido ali de um ponto de exclamação para mostrar uma emoção, um sentimento. E às vezes ele substitui a vírgula quando eu tenho um vocativo enfático. Reticências, que nós conhecemos também por 3 pontinhos, né? Ele é usado quando eu quero deixar algo subentendido. Eu não preciso completar a minha frase, porque o meu leitor já vai chegar à conclusão daquilo que eu iria dizer. Então, essas reticências são usadas de maneira intencional para demonstrar uma coisa que já está subentendida. As reticências entre colchetes também são usadas para você suprimir numa citação, né, um trecho ali, você vai citar, por exemplo, num trabalho, uma fala de algum autor e tal, e você suprime uma parte daquilo, essa supressão é indicada pelas reticências entre colchetes, para não ter que transcrever todo o trecho. E as reticências também são interrupções nos turnos de fala. Você tem um diálogo no texto narrativo, o Joãozinho estava dizendo, mamãe, eu quero, e aí tem reticências porque a mamãe interrompe a fala do Joãozinho e diz, o que é que você quer e tal. Então, há essa interferência, como a escrita procura seguir mais ou menos a forma como a gente fala, eu uso também reticências para essa interrupção na fala, para dar um pouco mais de originalidade.
Aspas são usadas no caso de citações, você vai transcrever algum trecho, alguma coisa, você tem que colocar entre aspas. Vai ser irônico, você vai usar uma palavra num sentido diverso daquele original, você usa aspas. Vai usar palavras estrangeiras, nós não usamos muito, mas quando você vai escrever qualquer termo em inglês, francês, qualquer outra língua, que não a língua portuguesa, era para a gente colocar entre aspas, né? Às vezes a gente vê em itálico nos textos. E também as aspas são usadas para expressões como gíria, outras formas de expressar, né, numa linguagem fora daquele padrão que a gente usa normalmente. A ironia também, você vai ser irônico, você vai colocar aquela palavra entre aspas. Ou ainda para realçar algum termo. Ou você está criando uma palavra, né, e você sabe que o seu leitor pode não entender se você não der ali um realce, né? Você vai citar ali um neologismo e ele não é muito conhecido e você coloca entre aspas. Então, travessão, no caso da narrativa, eu inicio a fala de uma personagem, normalmente com travessão. Ele também pode inserir um comentário, você está dizendo alguma coisa, né, tanto num texto dissertativo como no narrativo, em qualquer texto, você insere ali, ao invés de colocar entre vírgulas, você coloca um travessão, coloca sua fala e outro travessão depois dessa fala. Parênteses não é para corrigir texto, às vezes, né? Hoje nem é tanto, mas antes as pessoas estavam redigindo um texto, uma redação, por exemplo, você erra uma palavra, está passando a limpo, e aí você coloca a palavra correta depois, entre parênteses. Isso não é recomendado, porque a ideia que se tem do parênteses é que ele vai explicar alguma coisa, ele vai dar um comentário sobre algo que foi citado anteriormente. Então, não é adequado esse uso no caso de um erro, de alguma coisa assim, equivocada. E, por fim, os colchetes, que tem aquela coisa mais retangular, no caso do visual, né, entre o parênteses e o colchete. O colchete é mais retangularzinho. Ele isola ideias agregadas. Você vai citar, né, um trecho didático, isso sempre nos trechos acadêmicos, tá? Você vai ter um trecho científico, filosófico, didático, você separa essas ideias entre colchete. Ele é diferente da explicação lá dada pelos parênteses. Então, falando em explicação dada pelos parênteses, eu vou terminando a minha explicação por aqui, né? E desejo a vocês uma boa semana, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.